Bem-vindos, caros alunos. À aula de hoje nós vamos tratar basicamente solução de problemas envolvendo colisões. Hoje eu escolhi começar a aula não com música, né? Hoje eu resolvi mudar um pouco. Vamos começar a aula com um pensamento. Deus, compreendo um ente absolutamente infinito, isto é, uma substância que consiste de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Esse texto eu retirei do livro A Ética, de Baruch Spinoza, né? Um livro bastante emblemático, né? Um livro bastante reflexivo, onde ele discorre sobre a figura de Deus, para ele, né, como seria a figura de Deus. Chega a dizer que Deus é tudo, e esse tudo dele é um tudo bastante amplo, né? É um tudo, eu acho que é até um pouco maior do que alguns religiosos. Apesar de falar de ética, ele começa o livro descrevendo Deus de uma forma muito próxima a que Descartes fez quando escreveu os seus textos. Né? Ele traz uma série de axiomas e depois ele traz algumas teorias, algumas hipóteses, traz os axiomas, ou seja, aquelas coisas que você precisa acreditar que é verdadeiro. Na geometria plana, você precisa acreditar que existe o ponto, a reta e o plano. E depois disso você discorre sobre o processo de formação de um triângulo. Okay? Mas se você não acreditar que existe o ponto, a reta e o plano, você não vai acreditar, você não vai conseguir demonstrar a existência de um triângulo. Na geometria euclidiana, é claro. E ele traz essa ideia desses axiomas, depois algumas afirmações e depois a comprovação, a prova com base nos axiomas iniciais se aquela proposição é verdadeira ou falsa. É um livro que eu estou lendo já há algum tempo. Eu diria para você que eu já estou lendo esse livro há mais de um ano. É um livro bastante emblemático. Spinoza é um dos caras mais inteligentes assim, que eu já tive a oportunidade de ler. Vale a pena, vale muito a pena. Pelo pouco que eu pesquisei da vida dele, ele vem de uma família portuguesa, né? Os pais moravam em Portugal, foram expulsos de Portugal e eles foram morar na Holanda, por isso que Spinoza tem nacionalidade holandesa. Era judeu, por isso que eles foram expulsos de Portugal. Na época, na Península Ibérica, os judeus estavam sofrendo uma diáspora, né? Estavam sendo expulsos, primeiro de Espanha e depois para Portugal, depois expulsos de Portugal. E com isso, o Spinoza vai, uma comunidade judaica, parte da comunidade judaica dele vão morar na Holanda. E devido a essa visão que ele tinha de Deus e os escritos que ele fazia, ele acabou por ser expulso até mesmo da comunidade judaica. Há quem diga que, apesar de ser extremamente inteligente, ele não teve as glórias capitalistas, não que existisse capitalismo na época dele, não é isso, mas ele não teve. Eu costumo pensar que Spinoza é o anti-sonho americano, né? Aquela ideia de você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que influencia e vai prosperar na vida. E não que eu não acredite que ele tenha prosperado, acredito sim que ele tenha prosperado, mas não um crescimento financeiro, um crescimento espiritual, um crescimento moral, né, muito grande. Financeiro não, ele, até onde eu saiba, ele era um polidor de lentes, né, fazia lentes, né. Não sei se isso é verdade, ou, assim, não se sabe ao certo se isso é verdade ou não, mas outro dia eu vendo uma entrevista no YouTube do Clóvis de Barros, filho, ele fala uma coisa interessante, que não se sabe se Spinoza era um polidor de lentes
ou se era um polidor de lentes metafórico, né? Porque sem as lentes eu não enxergo nada, com as lentes polidas eu enxergo. Então, ele associou o Spinoza, esse polidor de lentes, a um indivíduo que traz clareza. É fantástico, é uma obra fantástica. Aconselho a vocês, quando tiverem um tempinho, comecem a ler, mas não leiam com pressa, leiam ela bem tranquilos, porque é uma obra que vale a pena ser degustada, digerida ao longo do tempo. Mas vamos lá, olha só. Um corpo A de massa 6 kg e velocidade 10 choca-se com o corpo B de massa 8, inicialmente em repouso. Ok? E aí nós vamos ter, nessa colisão, o coeficiente de restituição ele é igual a 0,5. Você lembra que nós classificávamos uma colisão de elástica, inelástica e parcialmente elástica pelo comportamento da energia cinética. Mas eu disse para você, com base nesse comportamento, esse coeficiente de restituição poderia assumir alguns valores. Quando ele era igual a 1, a colisão era chamada de elástica e havia conservação da energia cinética. Quando ele era igual a 0, a colisão era inelástica e, neste caso, a maior dissipação de energia cinética possível. E aqui eu tenho uma colisão parcialmente elástica, porque ele é maior que 0 e menor que 1. Ok? Mas em todas as colisões nós temos a conservação da quantidade de movimento. Né? Em todas as conservações, em todas as colisões, nós vamos ver que o momento linear final e o momento linear inicial. Ixi, eu fui mudar a cor aqui para ver se melhorava, eu fiz foi piorar. Deixa eu voltar à cor original, porque realmente ficou pior. Bom, vamos lá. Substituindo os dados que nós temos, você vai chegar à expressão de que massa de A e massa de B são conhecidas, velocidade inicial do A, velocidade inicial do B são conhecidas. Substituindo esses valores, nós chegamos a essa equação. Deixa eu ver de novo, eu vou tentar vou cor da tinta aqui. Eu quero um vermelho mais vivo. Ah, achei agora meu vermelho mais vivo. Pronto, agora sim. Tá ok? Então, o que acontece aqui é que eu vou dividir esta equação por 2, só para ficar mais fácil. Não tem solução porque há duas variáveis na equação. E eu preciso de mais uma equação que vai ser oriunda lá da conservação, não, perdão, lá do coeficiente de restituição, aonde eu tenho, eu não quero VB e VA, velocidade inicial de A 10, velocidade inicial de B 0, coeficiente de restituição igual a 5. Chegamos a esta equação aqui. Agora eu tenho que resolver esse sistema de duas equações. Mas antes de resolvê-lo, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esta equação por 3. Olha só, por que eu vou multiplicar por 3? Vai ficar 3VB menos 3VA igual a 15. Né? Se eu acabei de dividir essa daqui por 2 para facilitar, eu vou multiplicar para facilitar a minha solução. Porque ao multiplicar a segunda equação por 3, eu posso somar essas duas equações aqui e ter uma resposta bastante simples. 3VA somado com menos 3VA dá 0, 4VB mais 3VB igual a 7, 30 mais 15, 45. Perceba que esse 3 não tem vírgula. Por quê? Quando eu coloco a vírgula 3,0 e 3, o valor é o mesmo. Mas aqui tem a ver com algarismo significativo, com precisão da medida. Este 3 aqui é só um multiplicador, não é uma medida. Por isso que eu não coloquei 3,0. Com isso, nós calculamos a velocidade B, 6,43. E ao voltar ao VB menos VA igual a 5, achei que o VA igual a 1,43. Ou seja, A e B, depois do choque, estão andando para a direita
Eu deveria ter falado isso, mas não falei. Para a direita era o sentido positivo. Por quê? Você lembra aqui que aparecia um 10 VA positivo? 10 era a velocidade inicial do ar. Então, o ar estava andando para a direita, né? E lá o ar eu assumi como sendo um sentido positivo. Nessa colisão parcialmente elástica, o que nós temos? Nós temos uma dissipação da energia cinética. Né? Então, o que acontece? Opa! Ficou louco aqui meu computador. Quanto que eu perdi de energia cinética? Olha, a minha energia cinética inicial era apenas de ar. Então, é a massa de ar 6, velocidade inicial do ar 10 ao quadrado sobre 2. A minha energia cinética inicial era de 300 joules. A minha energia cinética final, ela é consequência do movimento de A e do movimento de B. Então, isso aqui vai ser 6 que multiplica 1,43 ao quadrado sobre 2. Né? E essa conta, 1,43 vezes... Isso vai dar 6,1 joules. E a energia cinética final de B, que é a massa de B. A massa de B era 8, velocidade do final do B, 6,43 ao quadrado sobre 2. Né? 6,43 ao quadrado. Eu não vou negar que eu estou fazendo a conta na calculadora, gente. Não consegui fazer essa conta no lápis de jeito nenhum. 165, alguma coisa, só 165 joules. Se eu somar com 6,1, isso vai dar 171 joules. É a minha energia cinética final. No início eu tinha 300, aqui eu tenho 171. Se você pegar 300 menos 171, isso vai dar 129 joules de energia dissipada. Dissipada de que forma? Bom, pode ser dissipada por deformação, pode ser dissipada por produção de calor, pode ser dissipada por produção de energia sonora. Aí não dá para prever porque o problema não traz nenhuma informação a respeito disso, ok? Mas perceba que nós dissipamos muita energia, né? De 300 dissipamos quase 130 joules de energia, né? É uma dissipação bastante alta, quase 43, 44% de energia perdida. Ok? Beleza? Então você vê que esse é um problema clássico. Outra coisa que eu chamo bastante atenção, colisões é sempre da mesma forma. Princípio da conservação do momento, coeficiente de restituição. Gente, isso vai resolver 90% dos problemas de colisão. Então é uma receita de bolo. Você praticamente vai repetir os mesmos passos toda vez que nessa parte da colisão. Mas é um problema que requer cuidado, tem muitas contas, algumas contas não são tão elementares, e isso pode trazer um certo grau de dificuldade. Okay? Bom, próxima questão. A figura mostra uma esfera partindo do repouso em A, sem rolar ao longo de uma rampa, de altura 20 metros, seguindo um plano horizontal, onde choca-se com uma esfera B idêntica, presa a um pêndulo. Adotando a aceleração da gravidade igual a 10 e o coeficiente de restituição 0,4, determina as velocidades de A e B após o choque e a altura máxima atingida pela esfera B. Então essa esfera vai deslizar e não vai rolar. Essa informação é importantíssima. Você não pode suprimir essa informação. Por quê? Porque o que é deslizar sem rolar? Quando é que um objeto rola? Né? Se eu tenho translação e rotação, você lembra, já discutimos isso há alguns meses atrás, que na rotação
o material quando rola, aqui eu tenho a translação. A parte de cima e a parte de baixo andando com a mesma velocidade. Se eu quero uma rotação, o que eu faço? Eu paro a parte de baixo e a de cima continua o movimento. Então, na nossa rotação, o que acontece é que essa parte aqui tem que ser parada. E ela só pode ser parada, uma das maneiras dela ser parada, não é que ela só pode ser parada assim, se você está andando e um colega te dá um calço, ele está parando o seu pé, e não o corpo inteiro. E aí, consequentemente, você cai. Mas uma das formas dela ser parada é pela força de atrito. Por isso que essa informação é importantíssima. Sem rolar significa sem atrito. Ele está dizendo aqui de uma maneira bastante elegante que nesta descida e nesta subida não haverá atrito. Portanto, conservação da energia mecânica, mas na colisão não. Ok? Então, cuidado com isso. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos determinar: com que velocidade o A vai bater no B? Porque o A ele vai escorregar, ele vai descer o plano. Vamos imaginar que o A, peraí, deixa eu botar o A na cena. Ele vai descer o plano, ele vai escorregar, ele vai descer o plano, escorregar e bater no B. Mas eu preciso saber com que velocidade ele chega aqui embaixo. Eu não sei. Então, vamos determinar. Antes de resolver a colisão, conservação da energia mecânica. Por que eu estou conservando a energia mecânica? Lá em cima é só potencial, aqui embaixo é só cinética, potencial vira cinética, sem perda de energia, porque não há, sem dissipação de energia sobre calor, porque não há atrito. Então você vai ter a energia... deixa eu tirar essas informações aqui. A energia potencial vira cinética, potencial é mgh, a cinética é mv ao quadrado sobre 2, é o A que desce, então eu posso cancelar a massa. Substituindo os dados, você vai achar 10 vezes 20, que é a altura, vezes 2, 400, né? Isso, raiz quadrada de 400, 20 metros por segundo. Então o A vai chegar a 20 metros por segundo para colidir com o B. E nesta colisão, nesse momento agora, é o que eu quero saber. Qual a velocidade de A e B após essa colisão, após esse choque? E nessa colisão nós temos de novo, olha só, as mesmas duas linhas. Eu, de propósito, copiei essas duas linhas das apresentações anteriores, com os mesmos erros. Olha só que absurdo, gente. Um dia ainda vou corrigir isso. Aqui é minúsculo, 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 mas aqui e aqui são maiúsculos. Mas tudo bem, né? Não vou esquentar a cabeça com isso mais não. Substituindo as massas e as velocidades iniciais, nós chegamos a essa equação porque a massa de B e a massa de A são iguais, A e B são idênticas. Primeira equação. Veio da conservação no momento. Qual é a receita de bolo? Segunda equação. Vai prover da onde? Ela virá da conservação não, do coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição vai me levar à expressão que VB menos VA é igual a 8. Uma equação, duas equações, meu sistema é possível de ser resolvido, então vamos resolvê-lo. E de cara, vamos somar as duas equações. Eu vou ter mais VA somado com menos VA dá zero, VB mais VB, 2VB, 20 mais 8, 28, VB igual a 14. Substituo 14 na expressão aqui, ó. Eu acho que o VA é igual a 6. Olha só, o VB é 14 e o VA 6. Né? E lembra que a velocidade inicial de A era 20. Agora, vamos ao que interessa. Determinar a altura que o B irá subir. Porque nós já sabemos as velocidades de A e B. Ambas positivas.
Ora, o A estava andando para a direita, o B estava parado, depois o A bate no B, o B vai a 14 metros por segundo e o A vai a 6 metros por segundo. Lembra que eu estabeleci, na primeira aula de colisões, eu falei para você que eu sempre estabeleço para a direita o sentido positivo, ok? Então, vamos lá. Agora vamos determinar a altura que o B vai subir. Porque ao receber essa porrada de ar, ele vai subir um certo deslocamento aqui, né? E o A, obviamente, vai continuar sua trajetória com a velocidade de 6 metros por segundo. O B estava com 14, né? Bom, vamos lá. Vou chamar esse ponto aqui de baixo de P, o ponto lá de cima de Q. Conservação da energia. Professor, mas a colisão não é parcialmente elástica, não tem dissipação de energia? Tem. Na colisão, na descida e na subida, não tem dissipação de energia. Isso dá um problema bonito para questões de verdadeiro e falso. Verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro e falso não. Verdadeiro ou falso. Ok? Em P eu tenho energia cinética, em P eu tenho energia potencial. Substituindo os dados que eu tenho, eu vou chegar que a altura que ele vai subir é 9,8 metros. Né? Bem menos do que o que ele caiu. Ele caiu de 20 metros e subiu apenas 9,8 metros. Dá, inclusive, para a gente determinar qual a energia perdida. E como a energia foi dissipada na colisão, a energia cinética inicial era M, 20 ao quadrado sobre 2, o que vai dar 200 M joules. Né? Eu não sei o valor da massa, então vou deixar a massa indicada aqui. A energia cinética final é de A, M, vezes a velocidade do ar, que é 6 ao quadrado sobre 2. 6 ao quadrado é 36, dividido por 2, 18, 18M. E a energia cinética final de B, que é M vezes 14 ao quadrado dividido por 2. E aí você tem que tomar cuidado. 14 ao quadrado dá 196, dividido por 2, 98. M, porque a gente não conhece a massa. 98M somado com 18M, 116M. Quanto de energia que nós perdemos, quanto de energia que nós dissipamos neste problema, né? Seria a variação da energia 116M menos a energia inicial, que é 200M. Foram perdidos esse delta de energia, né? 116 menos 200, 84. O menos aqui quer dizer que essa energia foi perdida, 84M. Perceba um detalhe. Uma vez eu coloquei essa questão numa prova e o aluno fez assim, ó. A energia inicial seria a potencial de A, mgh, né? A massa de A é M, a gravidade é 10, a altura de A é 20, então a energia inicial seria 200 joules. No início eu tinha 200 joules, só que aqui eu já tinha na forma potencial e aqui eu tenho na forma cinética. E a energia final ele colocou como sendo mg, vamos botar o 10 logo aqui, m vezes 10 vezes 9,8, o que daria uma energia mecânica final de 98 joules. Né? E, gente, deu até pena do menino quando eu vi essa questão, porque ele colocou a variação da energia, 98 menos 200, né? 200 menos 98, e 102 joules. E não 80, 102. No caso do problema, quando eu coloquei esse, vou botar o Mzinho aqui, senão vai ficar errado. Quando eu coloquei esse problema na prova, eu tinha dado a massa da esfera e coloquei a massa valendo 1 kg, né? Então, só para facilitar. O que aconteceu é que ele esqueceu que eu tenho o movimento de ar que não aparece aqui, ó. A energia cinética. Essa aqui é a energia do B, mas eu tenho também a energia do A. Deu dó de ver a expressão
Quando eu corrigi a prova, deu pode ver o erro do aluno, né? Porque a solução dele eu achei fantástica, mas a expressão dele, e aqui eu tenho que fazer jus e pedir desculpa a todos, a expressão dela, né? Quem fez esse problema foi uma aluna minha chamada Fernanda. Por favor, Fernanda, me perdoa. Tá? A expressão da Fernanda, é porque eu estava tentando lembrar o nome dela e não estava conseguindo, desculpa. Mas a expressão da Fernanda, quando ela viu o erro dela, ela brilhou assim de consciência que aprendeu. Né? Nós temos uma cultura muito errada de penalização de erro. Né? O erro, gente, é o caminho do aprendizado. Quando nós corrigimos uma prova, nós mostramos o seu erro, é uma maneira de dizer para você aonde você tem que consertar o seu raciocínio. O seu raciocínio naquele ponto foi falho. Então, corrija. Né? É obviamente que é um raciocínio falho segundo uma moral, uma ética, uma norma física, vamos pensar assim, né? Querendo puxar um pouco o lado para a filosofia e tentando manter a linha do pensamento de Spinoza. Mas ele segundo esse conhecimento físico, quando eu coloco a você que a questão está errada ou que uma parte está errada, eu estou dizendo a você que aonde o seu raciocínio precisa ser melhorado. Né? Os erros são parte essencial da aprendizagem, e não só da aprendizagem acadêmica. Ok? Gente, foi um pouco longo, né? Acho que eu divaguei um pouquinho a mais, mas espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, espero que eu tenha conseguido despertar outras dúvidas em vocês. Tá? Vejo vocês na nossa próxima aula. A nossa próxima aula, inclusive, será fantástica. Tá? Se não me falha a memória, nós vamos estudar gravitação. E essa aula, olha, essa aula vai dar o que falar. Tá? Mas guarda para lá, guarda para a próxima. Um abraço a todos, felicidades.